Olá, bons amigos, boas amigas, bons alunos, alunas e quem mais estiver interessado em assistir uma aula sobre piadas que podem ser utilizadas dentro da sala de aula sobre história, sobre a disciplina História. Eu estou com umas 15, 20 piadas, né? Sempre lembrando que a ideia, né, dessas piadas é que ela sirva como uma introdução de um assunto para a aula. Não necessariamente você esteja falando, por exemplo, sobre Tiradentes. Você está falando outro assunto, né? Vou jogar o Tiradentes na piadinha. Pô, você acrescentou alguma coisa, né? Então, eu recomendo, né? Eu tenho esse livro aqui, ó, de piada, tem uma coleção de livro, mas esse daqui, ó, esse daqui é da Ciranda Cultural. Eu tenho uma vasta coleção. Esse é o único que tem isso aqui, ó, piadas especificamente para cada disciplina, ó. Tá? Olha quantas atividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ideias, né? Muito legal, muito legal. E a última foi sobre geografia, minha praia, né? Mas falei que interessante, eu acho que o professor vai ficar naquela professor de história, vou ficar com um professor de história, mas um professor multidisciplinar, ele vai ter interesse em conhecer outras disciplinas. Então, eu sempre tive. Sempre tive. E como é que eu aprendi? Livro do professor, cara. Livro do professor. A matemática era um problema para mim, eu fiz uma coleção tem uma coleção, tem uns 30 livros só de matemática, aí, não, 4 vezes 4, não, uns 15, uns 18 livros, né, do Fundo 1, tá? Fundo 2, perdão, do Fundo 2, 4 coleções. Bom, vamos lá. História, hein? Tudo isso para dar aquela introdução. O imperador do Segundo Império estava certa vez no banho, rodeado de cortesões. Quem é cortesões? Segundo Império. Um filósofo, quem é o filósofo? Um filósofo persa estava presente e o imperador voltou-se para ele e perguntou: quanto calculas que eu valha em dinheiro? Olha aqui, olha essa. Ele pergunta: quanto você calcula que eu valha em dinheiro? Será que dá para calcular uma pessoa quanto que ela vale em dinheiro? Mas o Musk tem 260 bilhões de dólares, é isso que ele vale? Não sei. Essa é a fortuna dele, né? Mas eu tenho certeza, cara, tenho certeza que se o Musk tivesse, tipo assim, uma doença meio incurável, que o tratamento exigiria todos os seus 205 bilhões de dólares, ele daria para ver a cura. Então, aí o imperador perguntou para o filósofo: quanto calculas que eu valho em dinheiro? 30 moedas, retrucou o filósofo prontamente. Mas só a toalha que eu tenho na mão vale isso. Já incluía a toalha. Já incluía. E a foto está aqui, ó. O rei, filósofo. Vamos lá, tem vários. Durante a guerra, ó, o capitão repara que um soldado está recuando e questiona. Olha essa aqui, ó. Uma questão de história, geografia. Soldado, por que está recuando? Capitão, a terra não é redonda? Pois então, eu vou dar a volta e atacar o inimigo por trás, justifica o soldado. Cara, professor, quanto que você acha que nós temos de circunferência na Terra, no Equador, assim? Qual é a circunferência em quilômetros? 40 mil quilômetros aproximadamente. Aí que você acha que ele ia dar 40 mil quilômetros? Samuel, qual foi a primeira coisa que Dom Pedro fez quando chegou ao trono? Sentou nele, professor. Sentou nele. Aqui, ó, o Dom Pedro, aqui, bem caracterizadinho, no trono, sentou nele. O professor pergunta para o Samuel:
Essa aqui é legal. O que aconteceu em 1768, Samuel? Napoleão nasceu, professora. Muito bem. E em 1774? Peraí, professora. Já sei. Napoleão fez 5 anos. Faz a continha aí, olha lá. 1768, nasceu. 1774, né? Samuel, fale alguma coisa sobre Tiradentes. Justo para o Samuel. Tiradentes foi um homem que morreu enforcado. Mas só isso, Samuel? Poxa vida, professor, ele foi enforcado e a senhora acha pouco? Aí, são perguntas, né? São perguntas que são feitas fora do contexto, né? Fora do contexto. Tá, então você tem que se aprofundar. Uma boa pergunta, ela tem que ser bem estruturada, cara. Essa aqui é muito legal. Ao ver o Samuelzinho fazendo bagunça na classe, a professora de história resolve lhe aplicar uma advertência. Samuelzinho, levante-se, chamada oral. Apavorado, Samuelzinho se levanta com as pernas tremendo. Olha a pergunta da professora. Quem foi que colocou fogo em Roma? Não fui eu, professora. Não foi. A professora fica brava e lhe dá um 0. No dia seguinte, a mãe do Samuelzinho aparece na porta da escola para tirar sua satisfação com a professora. Eu queria saber por que a senhora deu 0 para o meu menino. É que eu perguntei para ele, minha senhora, quem pôs fogo em Roma, e ele respondeu que não era ele. E a mãe, olha, dona, o meu menino pode ser meio malandro, malcriado, mas ele não mente. Se ele disse que não foi ele, é porque não foi mesmo. A professora, a mãe e a professora, a Samuelzinho na porta. O professor perde a paciência com o Samuelzinho, que não sabe nada. Aí vira para ele e diz, vou dar a última chance, Samuel. Se você responder certo a esta pergunta, eu passo você de ano. Responda, quantas toneladas de café o Brasil exportou no ano? Que ano, professor? Pode escolher, qualquer um. 1.500, nenhuma tonelada. Bingo, olha quanta coisa eu vou falar. Café, exportação, né? Em 1.500, olha a sacada do Samuel. 1.500 já tinha café no Brasil? Qual que era a exploração de 1.500? O que aconteceu no Brasil em 1.500? Quando é que o café começou a se tornar uma commodity? O que é uma commodity? O que é uma commodity? Qual é a exportação do café? Quantas toneladas? A importância do café? O Brasil é um dos maiores produtores, tipos de café, lavouras de café. Qual o estado que mais produz café? Percebeu, professor? Brincadeira? Bem simples. Pai, você faz minha lição da aula de história? Não, Samuel. Pelo menos tente, pai. Que legal, né? Eu acho, cara. Eu brinquei muito com isso, entendeu? Brinquei muito, cara. Nossa, satisfação das crianças ver, sabe? Ver o sorriso de uma criança. Lembrou da piada? Conta pro seu pai. Vou repetir. Quem pode repetir a piada? Ih, todo mundo lembrou? Chega em casa, vai contar pro papai, pra mamãe. Era só... professor, que legal, professor, sua aula é tão... Saca? Ele vai por aí, cara, ele vai por aí. E era paraninfo todo ano. Aí depois eu cheguei... um determinado tempo, falei, não quero mais final de ano, 9º ano, 8º. Por quê? Eu falei, não quero trabalhar com 5º ano, 6º. Era sempre a mesma coisa. A professora passa um teste sobre Júlio César. Sobre Júlio César. Quem foi o professor de Júlio César, imperador romano? Mas avisa, se alguém colar, vou dar 0 para todos. Então, no meio da prova, Samuelzinho sussurra.
Ô Juninho, o que Júlio César disse quando morreu? Ele disse, até tu, Brutus, e morreu. Mas escreva diferente para a professora não notar que foi cola. Quando a professora vai corrigir, vê na prova do Samuelzinho. Até tu, pai. Olha aí, ó. Brutus. Quem foi Bly, você tem que entender aquele desenho do Popeye, né? O Popeye estava sempre com treta com o Brutus, né? Não é um bom motivo você falar uma historinha que já não tem mais, ou não, né? Popeye, desenho, aí ele comia o que? Ele comia, tinha Olivia, ele comia, olha, do livro agora, ele comia o espinafre, ficava fartão, uma droga que ele usava, despertava a ira dele e ele ia ter treta com quem? Com Brutus. Ao ver um índio famoso por ter uma memória extraordinária, o turista pergunta: o que você comeu no café no dia 15 de janeiro de 1958? Ovos, respondeu o índio. Como só era permitido uma pergunta por pessoa, o turista saiu meio intrigado. 20 anos depois, esse mesmo turista, andando pelas ruas da Europa, ai classe, Europa, encontra o mesmo índio sentado na calçada. Surpreso, o turista fala, mas como? Ele contou, mas como? O índio, fritos, responde o índio. O cara podia fazer uma pergunta só, né? Se ele tivesse feito. Índio na Europa? Índio na Europa, professor? Olha, não pode perguntar, mas professor, na Europa tem índio? Teve índio na Europa? Bingo, né? Aí, ó, antes de jogar uma piadinha dessa, vale apenas uma consulta, né? Continuando, piadinha de história, eu espero que seja outro. Vendo o boletim do neto com muitas notas vermelhas, o avô resolve lhe dar um tremendo de um sermão. No meu tempo, Samuelzinho, eu era o melhor aluno em história, só tirava nota 10. Tudo bem, vô, só que tem um negócio. Que negócio, Samuel? No seu tempo havia 60 anos a menos de história para estudar, né? Olha que show de bola, meu. Olha que resposta capciosa, ardilosa, né? O avô tinha eu preciso explicar? Vamos lá. Perguntou para o avô. Só que o avô, naquela época, não estudava. 60 anos, Guerra Fria, talvez não estudasse, tal. Nos dias atuais, né? Naqueles 60 anos atrás, era um papo de história. Provavelmente a Primeira Guerra Mundial. Na aula de história, a professora diz ao Samuelzinho: Samuelzinho, já que você não para de conversar, eu vou lhe fazer umas perguntas. Sim, professora, diz o Samuelzinho sem perder a pose. Você sabia que quando estava chegando ao Brasil, Cabral viu um monte? Lógico, professora, fala o Samuelzinho, fingindo que sabe do assunto. E que monte era esse, Samuelzinho? Professora, era um monte de índios. Aí, boa, né? Um monte, um relevo. Né? Tem certos lugares que são chamados mares de morros, montes. Monte é uma rocha. Né? Geograficamente, o que é? Aí, ó. Bom motivo para pesquisar, né? Índios, quando descobriu o Brasil, o que ele encontrou? O pai pergunta para o Samuelzinho, muito travesso, Samuelzinho. Então, como foi na prova de história, Samuel? Não muito bem. Só perguntaram coisas que eu antes de nascer. Show, né? Só perguntaram coisas antes de eu nascer. Não dá? Essa é história. Samuel. Essa é história. A professora pergunta para o Samuel: quem disputou a Guerra Fria? Olha essa, a professora pergunta para o Samuel: quem disputou a Guerra Fria? Guerra Fria, quem? Bom, vamos falar, Estados Unidos, Rússia, capitalismo versus comunismo, bombas nucleares,
né? Guerra Fria. Por que chama Guerra Fria? Porque não aconteceu a guerra. Se tivesse acontecido, seria uma guerra quente e tal, com bomba atômica para um lado e para o outro. Então, até aqui a profundidade que você pode levar, né? Para você jogar uma introdução para a Guerra Fria. Mas o Samuelzinho respondeu, ó, vamos lá, perguntinha de novo. A professora pergunta para o Samuelzinho: quem disputou a Guerra Fria, Samuel? O Samuel, pelo norte e pelo sul. Respondeu errado? Não sei. Estava no contexto, a boa pergunta? Estava no bom contexto? Estão percebendo perguntas fora do contexto? É o que eu estou mais vendo aqui, ó. Ô Samuelzinho, quando começou a Guerra dos 100 Anos? Pergunta a professora. Olha, professora, o início eu não sei quando terminou. Oh, que bom, quando? Fácil, 100 anos depois. Aí, Guerra dos 100 Anos, onde foi, né? Onde foi, como foi, tá? Procura pesquisar, Europa, América, na África, na Ásia, né? Na América, já falei América, os continentes, vai por aí, na Oceania. Na aula de história, o professor pergunta para o Samuelzinho: Samuelzinho, diga uma coisa que hoje é muito importante para nós e que, olha, que há 10 anos atrás não existia. Uma pergunta bem contextualizada, gostei da pergunta. O professor fez uma pergunta inteligente. Uma coisa que hoje é muito importante para nós e que há 10 anos não existia. O que, por exemplo? Inteligência artificial. Mas o Samuelzinho, muito espertinho, e o Samuelzinho respondeu: eu. Ele não perguntou o que existia há 10 anos atrás, era muito importante, tal. Eu. Samuelzinho deve ter quantos anos? 8, meu. Na escola, o Joãozinho decide aprontar uma travessura. Num dado momento, ele joga um aviãozinho de papel na professora, que estava escrevendo na lousa. Zangada, ela se vira para a classe e pergunta: quem foi que começou com o avião? Aí o Samuelzinho, com cara de sapeca, responde: foi Santos Dumont, professor. Aqui, ó, o desenho aqui, ó. Santos Dumont, Samuelzinho. Acho lindo os desenhos, cara. Fora as piadas, os desenhos estão muito bem feitos. Deixa eu ver se tem o nome de quem ilustrou aqui. Tem que ter, peraí. Vamos ver se tem ilustração. Você vê, negócio de piada é um negócio tão interessante, né? Que os caras nem dão autoria de quem desenhou. Saca? Uns desenhos muito legais. Olha essa, que show de bola. Olha a perspicácia para o cara inventar essa piada. Esse fundo aqui, ó, eu tô na minha cozinha, cara. Aqui, esse aqui é um armário de cozinha, só que não tem uma panela, tá tudo cheio de livros, revistas, colecionável. Adoro colecionar coisas, adoro. O polímata tem essa, né, de gostar de colecionar. Um dia eu vou abrir aqui o armário, eu coleciono recorte de jornal, recorto vários tipos de revista, coleciono certos livros, coleciono o livro do professor, coleciono brasão, coleciono selos, coleciono quadros, entendeu? Tudo fixado na parede, 2000, né? Tudo controladinho, cara, tudo, né? Não tem aqui desenho, não tem super-herói aqui não, cara, tudo coisa real, tudo coisa bem feita, tá? Vamos lá, ó, presta atenção nessa piada, ó. A cena é essa aqui, ó. O professor, um cara, e dentro da classe, vamos lá. O professor de história entra na sala de aula. Todos se sentam e ficam em silêncio, mas um não para de mexer na janela. Ei, você aí, quer parar de mexer nessa janela e prestar atenção à aula? É comigo? Pergunto quem está mexendo na janela. Sim, é com você mesmo. E vamos começar a prova oral, com você. Diga quem foi Getúlio Vargas. Quem? Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? Conheço não. E quem foi Juscelino Kubitschek? Sei não. Olha aqui, eu acabei de chegar e... nem quero saber.
foi interrompido pelo professor. Fale uma coisa, você estudou a lição que eu passei? Não, senhor. Você não quer passar de ano? Quero não. Você não quer terminar o curso? Quero não. O professor fica irritadíssimo com as respostas e tamanho descaramento. Então, o que você veio fazer aqui, então? Ele estava na janela, né? Eu vim consertar essa janela quebrada. Eu sou o marceneiro que o diretor contratou. Professor fora do contexto. Professor fora do contexto. Quem é você? Nem deu tempo. Já começou Getúlio Vargas, Juscelina. Bom tema, né? Samuel, você sabe quem descobriu o Brasil? Olha, eu nem sabia que ele estava coberto. Simples assim. A professora pergunta, Samuel, quem foi Duque de Caxias? Essa aqui é legal. Sim, professora, sei não. A única coisa que eu sei é que ele era bom de memória. Opa! Como assim bom de memória, Samuel? A senhora não sabe, professora? Tem uma estátua dele lá na praça. Está escrito assim, dedicado à memória de Duque de Caxias. Estátua... Duque de Caxias, quem foi, né? O cara ter uma estátua, né? Que tamanho, né? Quantos personagens nós temos hoje que tem estátua? E falo mais, cara, teve recentemente uma coisa boa para você colocar na aula, estátua de mulheres são poucas, estátuas de negros são poucas, estátua, olha que interessante, um tempo atrás teve uma grande polêmica aqui na cidade de São Paulo, tá cheio de nome de bandeirantes aqui, né? E aí nós temos uma estátua gigante em Santo Amaro de um bandeirante chamado Borba Gato. Borba Gato, tá? Aí teve um movimento para, como se diz, tocaram fogo na estátua. Claro que era cimento, tudo, mas os caras incendiaram a estátua. Jogaram gasolina, toca fogo e ficou. Aí foram ver qual que era a ideia. Era um protesto contra esse cara que escravizou índio, que não sei o quê, mas principalmente pegada do índio, né? Aqueles negócios dos bandeirantes famosos, Raposo Tavares, Anhanguera, quem mais? Raposo Tavares, Anhanguera, Borba Gato, acho que tem mais Bartolomeu Dias de Guzmão, tá? Mas Raposo Tavares, eu admiro a história de Raposo Tavares. Pode falar o que for, o cara sempre pegava índio. Raposo Tavares, ele e a turma com índios e tal, cara. Tá? Que eles rodaram entre 4 e 5 mil quilômetros pelo Brasil, cara. Se a gente tem hoje, indo, né, de Brasília, para onde? Para leste ou para oeste? Para oeste, se nós temos as nossas fronteiras para oeste, né? A gente deve a Raposo Tavares, cara. Tem aí entra o Tratado de Tordesilhas, né? Sou um bom professor de história, ele vai lembrar que tinha esse papo, o Tratado de Tordesilhas, mas peraí, a Espanha não ficou lá só pensando em detonar os incas, astecas e maias, somente maias e incas, né? Asteca estava lá no México. E aí deixaram. Aí Raposo Tavares vai para o oeste e pega o território. Pega. E aí muito legal, cara. A história de Raposo Tavares vale a pena. Mas ele pegou índio. Tá? Óbvio. Tá? Óbvio. Mas a história de Raposo Tavares, saca? E esses bandeirantes, quando eles saíam aqui de São Paulo, lá da cidade de São Paulo, lá do Piratininga, lá perto da Praça do Sé, pátio do colégio, pátio do colégio. Então, quando os bandeirantes anunciavam que eles iam sair em caravana, né? Com os índios escravizados, né? Com os índios, com todo o pessoal, todo mundo armado, todo mundo cheio de couro, tal. Era uma festa, cara. Conta-se assim a história, né? As pessoas se reuniam, sabe, para dar tchau pros caras. Os caras sabiam que aqueles caras iam
Saca, meu? Se aventurar por coisas desconhecidas, cara. Estamos falando de floresta, cara. Não é que nem hoje, que é tudo cheio de estrada. Não tinha estrada não, tinha estrada não. Os caras tinham que abrir picada. Entendeu? Quantos morreram picado de cobra? Quantos, cara? Por isso que usavam aqueles negócios de couro, mas índios não. Né? E por que eles usavam os índios? Né? Para índio explicar a floresta e tal, tal. Então, essa ideia dos bandeirantes, você tem essas duas visões, né? Que foram pessoas que exploraram outros, os índios, né? Mas os caras se aventuraram, velho. Os caras se aventuraram. No meio do caminho encontravam minas, aí tinha quem desenhava, tem uma coisa muito organizada. Meu, esses negócios de Raposo Tavares, quando ele saiu daqui, tinha mais de 3.000 pessoas, entre 2.500 a 3.000, tá? Ali tudo reunido, que depois saíram em marcha, cara. Não é que foi Raposo Tavares sozinho, com um bando de... né? Tinha uma turma muito bem preparada, o negócio não era assim não, e ele era o cabeça da coisa. O mérito ficou tudo para ele, né? Então, procure entender. Eu recomendo você estudar, entra no Google aí, você dá uma googada aí, Raposo Tavares, Wikipédia, dê mais detalhes e tal. Na volta de sua viagem ao Brasil, em plena época da Inquisição, Pedro Álvares Cabral vai visitar o Papa. Quer dizer que foi o senhor que descobriu o Brasil? Pergunta-lhe o sumo pontífice. Perdão, santidade, juro que foi sem querer. Olha aí, ó. Isso aí tá nas entrelinhas, né? A resposta, juro que foi sem querer. Ou seja, quanta interpretação, né? Outro papo. Ou seja, precisa explicar, por favor, né? O cara descobriu o Brasil. Puta, que culpa tem Cabral? Vocês perguntam, que culpa tem Cabral? É falta de cultura para cuspir na estrutura. Que culpa tem Cabral, né? Então a gente pode culpar Cabral por todo esse subdesenvolvimento que a gente tem no Brasil. A culpa de Cabral? Não. Ó, professor, vou jogar uma para você. Ó. Estados Unidos e Brasil foram colonizados em 1500, cara. 1500. Como foi a colonização? Por quem foi colonizado os Estados Unidos? Protestantes. Saíram da Europa, terminada a guerra lá, católicos e protestantes, os caras falaram, vamos conhecer uma nova terra. Foram para os Estados Unidos. E para cá quem veio? Os católicos. Catolicismo. Lá nos Estados Unidos, protestantismo. Quem não sabe, protestantismo é uma coisa como evangélico, que você quiser dar, que mais? Tá? Cristão. E no Brasil foi a Igreja Católica, tá? Todos os imperadores se submetiam à Igreja Católica, todos se submetiam ao clero. Os Estados Unidos não, cara, tem essa não. Tem essa de submeter. O pastor é do lugar ali, o cara que entende um pouquinho melhor da Bíblia, e ele vai professar, vai falar, todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, vê se alguém anda, vê se tem algum católico que anda com a Bíblia debaixo do braço. Nem tem, cara, nem tem. É raro, né? E hoje no Brasil nós somos 30% da população brasileira evangélica, né? Evangélica. E o Lula pode não se reeleger por causa dos evangélicos da próxima eleição. É uma questão matemática aí, tá? Uma questão matemática. Eu falei que o Lula pode não se reeleger por causa da ascendência do povo evangélico, que é a mais considerada mais à direita, mais conservadora, né? A Igreja Católica já está mais próxima com o Lula. É fato. Vamos lá, onde que eu parei? Dia de prova oral. O que é prova oral? Tudo bem, classe? Oral, professor, só perguntando. A professora chama o primeiro aluno e explica as regras. Samuelzinho, eu não sei se você conhece as regras.
Mas na prova oral você não pode olhar para os lados, nem consultar nenhum material para cada pergunta que eu fizer. A sua resposta tem que ser oral, entendeu? Entendi, professora. Então vamos começar. Quem descobriu o Brasil? Oral. Olha a pergunta fora do contexto. Samuel, para toda pergunta que eu fizer, você vai responder oral. Oralmente deveria. Aqui está oral. Né? Então, quem descobriu o Brasil? Só não mandou responder oral. Percebe? Né? Contexto e fora de contexto. Então é isso, galerinha. Quanta coisa de história a gente pode falar. Sabe, você tem a história dos bairros de São Paulo, é muito legal. Já falei aqui com relação àqueles nomes, eu fiz uma aula só sobre topônimos, nomes indígenas, que é topônimo. Topônimo que é topo lugar, nome. Por que aquele lugar tem aquele nome? Por exemplo, hoje eu fui lá no centro, lá no Bom Retiro. Precisei passar pela marginal do Tietê. Mas o que significa Tietê, professor? O que significa Anhangabaú? O que significa Pacaembu? Por que significa Morumbi, Jaçanã, Muoca? Tô viajando, tô soltando. Tatuapé, Itaquera, vamos ver se eu lembro mais. Cambuci, Araçá, cemitério do Araçá. Quem mais? Me ajudem, vai pensando aí. Quer pensar em cidades? Cara, tudo isso é história. Porque todos esses nomes que eu citei são nomes tupi-guarani, tá? Então, foram os portugueses que chegavam e falavam, os índios ficam chamando esse lugar aqui de Tietê. E o que quer dizer? Cara, olha a contradição. Se você chegar para uma criança e falar, e o Tietê? Aquele negócio podre, aquele rio podre lá, né, professor? Rio podre o Rio Tietê, caro colega professor, ele tem 1.100 quilômetros. É um dos poucos rios que nascem e não vai direto para o oceano. Ele vai para trás. Né? Ele nasce, aí tem a Serra do Mar que impede ele chegar no oceano. Não tem nada. Aí ele vai para trás. 1.100 quilômetros. Ele vai desfilando seu leito, né, no leito. É lindo, o Tietê eu conheço muito bem. Então, quando ele passa pela cidade de São Paulo, aqui, fica tudo poluído. Tá? Mas depois que você sai uns 100 quilômetros para frente, tá? Água limpa. E Tietê quer dizer água limpa, pura, cristalina. Assim inclusive de chamar. Então, professor, pesquisa esses nomes, Tupi-Guarani, lá em Embu-Guaçu, Juquitiba, Miracatu, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Guarujá, Bertioga, tudo tem significado. Eu sei todos, estou falando porque eu sei. Tá? Podia falar aqui, mas já falei numa aula, mas acho que eu vou retomar isso aí. Tá? Porque gostaram, teve boa visualização. Também já falo, não estou preocupado com visualização, meu foco. Essa aqui deve ser a aula número 135. Quem vai ter saco para ver 135 aulas? Um cara ficar falando coisa. Eu gosto de TikTok, meu. O negócio é TikTok, é coisinha rapidinha, aquelas coisinhas. Infelizmente, eu até tenho TikTok, mas não interessa muito não. Mas professor, lá que é legal, lá que você vai ficar famoso. Cara, meu papo não é. Pode ficar tranquilo que eu vou chegar onde que eu quero, cara. Entendeu? Tenho meus planos secretos aí para chegar. Tá bom? Então as piadinhas de história estão aí, né? Sempre eu dou, é aquela coisa, você pode usar em sala de aula. Se você contar tudo de uma vez, talvez ele não lembre. Mas se você contar uma por dia, fazer memorizar, essa criança no final... Professor, fato, que nem diria Bigman. Ao final do ano, com esse modelo tradicional que a gente tem, de Binet, de 1930, escondendo livros, escondendo informação, sabe aquela informação expositiva, dissertativa, tudo, né? Se 2% do que você ensinou, professor, 2% de todo o conteúdo que você passou, de história, estou falando de história só,
Tá? Se o aluno no final do ano lembrar 2% que você passou, fique feliz, cara. Tá bom? Fique feliz. Quem entra aqui, sai ali, a realidade é outra, ele vai tocar a vidinha, mas a piada ele não vai esquecer nunca. A piada ele não vai esquecer nunca, cara. Tá? E numa roda, tá? Aquele que sabe contar piada, que é isso? É o centro das atenções. Espero que entenda, espero que... Aí tem um carinha de 1930. Mas isso aí não cai no vestibular. A piada não tem que cair no vestibular, não, professor. Eu sou contra esse negócio aí. Agora eu vou fazer a piada de matemática. Aí, bom, porque piada de português e matemática é importante, porque vai cair no vestibular. Aí a escola brasileira, não brasileira, é pautada no português e matemática. Não é aquelas avaliações que vem, Saresp, DEB, prova da cidade, diagnóstico, não é português. Então, professor, então vamos fazer umas piadas de português e matemática. Aí talvez eu vou começar a dar um valor aí. Amigão, você vai surpreender, porque eu tenho com as piadinhas de matemática aí. É a próxima. Fica na paz aí.